Havendo número regimental, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Adriano, primeiro secretário, a gentileza de proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 25ª sessão ordinária do terceiro período legislativo da 18ª legislatura da Câmara Municipal de São José, Santa Catarina. Presidente Orvino Coelho de Ávila, primeiro secretário Adriano de Brito. Aos 29 dias do mês de abril do ano de 2015, às 19 horas, na sede do Poder Legislativo, reuniram-se os vereadores da Câmara Municipal de São José, sob a presidência do vereador Orvino Coelho de Ávila, do PSD, e tendo como primeiro secretário o vereador Adriano de Brito, do PR. Atende-se ao livro de registro, foi constatado o quórum de instalação para a abertura da presente sessão. A seguir, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que realizasse a leitura da ata da 24ª sessão ordinária, que, uma vez realizada, foi posta em votação e aprovada por unanimidade. Continuamente, o senhor presidente requeriu ao primeiro secretário que realizasse a leitura das matérias da presente sessão. Ao final da leitura, coube ao senhor presidente requerer ao segundo secretário ad hoc que verificasse a existência de dois edis inscritos para o uso da palavra no expediente, onde constatavam os nomes dos vereadores Antônio Luiz Batista, Clônia Capistrano, Neri Oswaldo do Amaral e Sanderson de Jesus. Na tribuna, o vereador Antônio Luiz Batista, do PT, iniciou seu discurso repercutindo matéria jornalística sobre o transporte coletivo e a necessidade do procedimento licitatório para sua concessão. Demonstrou o choque de horários entre as linhas municipais e intermunicipais, asseverando que não incentivavam a mobilidade urbana em São José. Terminou seu pronunciamento sugerindo à Prefeitura Municipal que faça um levantamento oriundo disso, tudo não condiz, pois os problemas que façam um levantamento junto ao empresariado acerca de novos itinerários e horários, pois os problemas oriundos disso tudo não condiz com o município com a quarta arrecadação do Estado. Aproveitando a oportunidade e o tema da fala do vereador Antônio Luiz Batista, o senhor presidente comunicou ao egrégio plenário, convidando a todos os vereadores que às 18 horas de quarta-feira, 6 de maio de 2015, haverá uma conversa extraoficial na sala de reuniões com o intuito de analisar e ponderar acerca dos termos do edital da licitação do serviço de transporte coletivo no município de São José, a ser publicado pela Prefeitura Municipal. Deferindo a palavra, o vereador Antônio Luiz Batista, que requereu ao senhor presidente que trouxesse a reunião estudo realizado em 2003 pela Prefeitura Municipal de São José acerca da nova metodologia a ser aplicada ao transporte coletivo municipal. Concedendo a palavra ao vereador Amaury Valdemar da Silva, que questionou a participação da Câmara na discussão após ter conferido ao Poder Executivo a última palavra no aumento da tarifa de transporte coletivo. Franqueada a tribuna ao vereador Clônia Capistrano, do PMDB, este falou sobre a repercussão do aumento das tarifas de transporte coletivo. Relembrou que não foi culpa dos vereadores, que não houve aumento naquela votação e foi muito rápida a majoração da tarifa. Ressaltou o estado caótico das quadras poliesportivas da Beira-Mar de São José, lembrando que foi objeto de indicação por parte deste vereador. Finaliza seu discurso solicitando celeridade nas providências a serem tomadas nas quadras esportivas como forma de evitar acidentes futuros. Na tribuna, o vereador Neri Oswaldo do Amaral, do PMDB, disse que a licitação do transporte coletivo é medida urgente a ser tomada pelo município, coisa que deveria ter sido feita há muito tempo, e participará das reuniões propostas pelo senhor presidente acerca do tema. Como segundo assunto a ser debatido, ressaltou o trabalho da Secretaria Municipal de Serviço Público, do Michel Schlemper, no intuito de debater o novo plano diretor com a comunidade, em que pese poucas pessoas se dispuseram a comparecer e participar dos rumos do município em seu processo de urbanização. Em a parte, a concedida ao vereador Francisco Bento da Costa Silveira, do PT, esse asseverou estar cético com a situação que vivemos, ressaltando que obras irregulares não respeitam ruas e calçadas. Retornando a palavra ao orador, este finaliza seu discurso, afirmando que a culpa das obras irregulares é de quem faz, e rogou às associações de bairro que mobilizem a população para que participe das reuniões sobre o novo plano diretor de São José. Franqueada a palavra ao vereador Sanderson de Jesus, este declinou da fala. Não havendo mais oradores inscritos, o senhor presidente deu início à ordem do dia, solicitando ao primeiro secretário a leitura do parecer de redação final das comissões de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei número 063 de 2014. Da Prefeita Municipal. Realizada a leitura, o parecer foi posto em discussão e, não havendo vereadores dispostos a debatê-lo, adveio a votação, onde foi aprovado por 11 votos favoráveis. Em seguida, o primeiro secretário foi requisitado a leitura do parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social e Defesa do Consumidor e da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 025/2015 da Prefeita Municipal.
Finda a leitura, o parecer foi colocado em discussão e, não havendo eles dispostos a discuti-lo, sucedeu a votação, onde foi aprovado por 11 votos favoráveis. Como última matéria para análise pelo egrégio plenário, o senhor presidente solicitou a dispensa da leitura do parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 027/2015 da Prefeita Municipal. Haja vista sua leitura quando da aprovação em primeira discussão. Aprovada por unanimidade a dispensa da leitura pelo egrégio plenário e não havendo mais vereadores dispostos a debater a proposição, esta foi posta em votação e aprovada por 10 votos favoráveis. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a presente sessão por 5 minutos, visando a elaboração do parecer da redação final do projeto de lei número 027/2015, por parte da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Segundo acordo pré-estabelecido entre a mesa diretora e aquela comissão permanente, transcorrido o tempo necessário para a elaboração do parecer de redação final ao projeto de lei número 027/2015, de origem governamental, pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, coube ao senhor presidente solicitar ao primeiro secretário que efetuasse a leitura da proposição pelos seus termos finais. Fim da leitura, a proposição foi posta em discussão e, não havendo dispostos a debatê-lo, foi posta em votação, onde foi aprovada por 10 votos favoráveis. Não havendo mais matérias a deliberar, o senhor presidente recorreu ao secretário, segundo secretário ad hoc, para verificar a existência de edis inscritos para o uso da palavra no expediente na explicação pessoal. Não havendo constatado a inscrição de vereadores. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerrou, em nome de Deus, a presente sessão, convocando os vereadores para a próxima a se realizar no dia 4 de maio de 2015, em horário regimental. São José, 29 de abril de 2015, Orvino Coelho de Ávila, presidente, Nereiro Oswaldo Amaral, vice-presidente, Adriano de Brito, primeiro secretário, Geraldo Schwenk, segundo secretário. Senhor presidente. Está em discussão a ata. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Solicito ainda ao vereador Adriano a gentileza de proceder à leitura das matérias constantes da pauta da sessão de hoje. Reunião ordinária do dia 4 de maio de 2015, segunda-feira. Correspondências recebidas. Ofício do TSE, SEG, número 4576/2015, do secretário-geral do Tribunal de Contas ao presidente desta Casa, comunicando que o egrégio plenário do Tribunal, na sessão do dia 1º de 4 de 2015, quando do julgamento do processo número REP 09/0075651, REP 12/00391923, assunto representação do agente público, comunicação do Banco Central do Brasil, origem São José Previdência, SJ Prev /Santa Catarina, exarou decisão, documento em anexo. Mensagem número 3/2015, da Prefeita Municipal ao presidente desta Casa, encaminhando o projeto de lei que dispõe sobre o Fundo Municipal do Idoso e da outras providências para leitura. Mensagem número 15/2015, da Prefeita Municipal ao presidente desta Casa, encaminhando o projeto de lei que aprova o Programa de Parcelamento dos Benefícios PPB deste município para leitura. Comunicado número CM 111515 de 2015 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação ao presidente desta Casa, informando liberação de recursos financeiros. Ofício 112/2015 do chefe do gabinete ao presidente desta Casa, em resposta à indicação do vereador Sanderson. Ofício 98/2015 do chefe do gabinete ao presidente desta Casa, em resposta a indicações dos vereadores Adriano de Brito, Mauri da Silva, Clônica Pastrano, Francisco Silvich, Geraldo Schwenk, Mari Vieira, Michel Schlemper, Orvino de Ávila, Sandra Martins e Sanderson de Jesus. Ofício número 127/2015 do presidente do chefe do gabinete ao presidente desta Casa, em resposta à indicação da vereadora Sandra Alves Martins. Ofício 049/2015 do chefe do gabinete ao presidente desta Casa, em resposta à indicação do vereador Sanderson Mercedes Jesus. Ofício número 103/2015 ao chefe do gabinete ao presidente desta Casa, em resposta às indicações dos vereadores Orvino de Ávila, Silvio de Souza, Sandra Pereira, Sanderson de Jesus, Neri Amaral e Wallace de Souza. Memorando número 007/2015 da Diretoria Financeira ao presidente desta Casa, encaminhando o balancete mensal do mês de março de 2015 para que seja apresentado no plenário, nos termos do artigo 23, inciso 3º, a linha D do Regimento Interno. Ofício 125/2015, do chefe do gabinete ao presidente desta Casa, em resposta à indicação da vereadora Mauri Valdemar da Silva. Matérias do Executivo. Projeto de lei da Prefeita Municipal que dispõe sobre o Fundo Municipal do Idoso e da outras providências. Projeto de lei que aprova o Programa de Parcelamento de Benefícios PPB deste município.
Matérias do Legislativo. Projeto de Lei Ordinário número 40 de 2015, de autoria do vereador Moacir da Silva, que declara de utilidade pública a Associação Atlética Desportiva da Colônia, a ADLC. Projeto de Lei número 41 de 2015, de autoria do vereador Moacir da Silva, que denomina de Eulersense, via pública no loteamento Nova São José 2, bairro Sertão do Maruim, neste município. Requerimentos. Requerimento número 24/2015 do vereador Orvino Coelho de Ávila, requerendo o envio do expediente à Prefeita Municipal para que ela agilize junto ao governo do Estado de Santa Catarina, para que este expeça ofício ao cartório do Registro de Imóveis de São José, requerendo a verbação da área de 6.600 metros quadrados, matrícula 7.293, escriturada junto ao cartório Farias e não averbada junto ao cartório de registro de imóveis, vez que encontra-se averbada em nome da Prefeitura Municipal de São José, apenas a área de 2.797,15 metros quadrados, matrícula 27/2013. Ademais, requer-se que a Procuradoria-Geral do município acompanhe a situação, dando o suporte jurídico necessário para a realização do ato, bem como da Secretaria de Urbanismo e Serviço Público para providenciar a demolição do restaurante e da borracharia, a desocupação da casa do posto policial e da área verde anexa aos lotes 1 a 7 na rua Itaguaçu. Além do exposto acima, requer-se também a ocupação da constituição de seu patrimônio, em nome da Fundação Municipal de Esporte e Lazer, das áreas que lhes são afins, quais sejam o ginásio de esporte, a quadra de futebol com gramado artificial sintético e o campo de futebol, bem como a retomada do posto policial que foi repassado ao município conforme ofício 003 de 23, de 13 de fevereiro de 1986. Requerimento número 25, 2015, do vereador Amaury Valdemar da Silva, com fundamento no artigo 156, concordando com o artigo 234 do Regimento Interno da Câmara Municipal, requer ao presidente desta Casa o envio de expediência à Prefeita Municipal Adelina Dal Ponte e à Secretária da Assistente Social Norma Varmelin, para que encaminhe a esta Casa Legislativa cópia do convênio número 12 da Prefeitura Municipal de São José, /15, 2015, processo administrativo número 441/2015, celebrado entre o município e a Associação de Moradores Jardim a Modelar. Igualmente, solicito toda a documentação comprobatória referente aos pagamentos efetuados relacionados a este convênio em forma de nota fiscal, ordem de serviço, recibo, extrato, relatório contábeis e fiscais, depósito em conta bancária, relatório de atividade de mês e quantitativo de profissionais, área de atuação. No requerimento número 26 de 2015, o vereador Amaury Valdemar da Silva, com fundamento no artigo 156, concordando com o artigo 234 do Regimento Interno na Câmara Municipal, requer ao presidente desta Casa o envio de expediente à Prefeita Municipal Adelina Dal Ponte e à Secretária de Assistente Social Norma Varmelin, para que encaminhe a esta Casa cópia do convênio número 10 PMSJ, SAIS FMAS, /2015, celebrado entre o município e a Associação dos Voluntários Josefenses de Ação Social. Igualmente, solicito toda a documentação comprobatória referente a pagamentos efetuados relacionados a este convênio em forma de nota fiscal, ordem de serviço, recibos, extratos, relatórios contábeis e fiscais, depósito em conta bancária, relatório de atividade de mês e quantitativo de profissional, área de atuação. Indicações do vereador Adriano de Brito ao secretário de Infraestrutura, solicitando que seja providenciada a colocação de lajotas na limpeza da rua Guararema, Ponta de Baixo, ao secretário da Infraestrutura para que mande arrumar a boca de lobo na rua João Ferreira de Souza, em frente ao número 14, também na Ponta de Baixo, ao mesmo secretário solicitando que arrume a lajota da rua Maria Estevão de Santos, Ponta de Baixo, ao mesmo secretário que providencie a colocação de lajotas de limpeza da rua Imperador no mesmo bairro, ainda o secretário de Infraestrutura solicitando que tape o buraco da rua Ervino Gerlach, em frente à casa número 75, no Centro Histórico, ao secretário da SUSP para que intime o proprietário do terreno na rua Ervino Gerlach, em frente à casa 256, solicitando que faça a limpeza do mesmo, ao secretário de Infraestrutura solicitando que mande tapar o buraco na rua Ana Orlandina Ramos Maciel, esquina com a Alameda Flamboyant, no Centro Histórico, ao secretário da Infraestrutura solicitando a limpeza de toda a extensão da Alameda Flamboyant, no Centro Histórico. Indicações do vereador Cloni e do vereador Adriano de Brito. A superintendente da Fundação Municipal de Lazer, senhora Andréa Luiza Grando, bem como a secretária
ao secretário municipal de infraestrutura, o senhor vice-prefeito José Natal Pereira, para que dentro das competências providenciem serviços de reforma das muretas, das telas de proteção, bem como seja acrescentada uma quantidade maior de areias e tomadas todas as medidas necessárias para a revitalização das quadras poliesportivas, localizada na Avenida Souza Vieira, beira-mar de São José, consoante as 12 fotocópias que seguem anexas à parte integrante e inseparável deste. Indicação do vereador Cloni ao secretário municipal de projetos especiais para que providencie a melhoria do sistema de iluminação da servidão David dos Reis, localizado no bairro Serraria, neste município. Ao secretário da infraestrutura para que seja realizado o serviço de reperfilamento das lajotas, desobstrução das bocas de lobo e tapa-buraco na rua Bertolino João Sagaz, localizado no bairro Serraria, neste município. Indicações do vereador Telmo ao secretário da Infraestrutura sobre a necessidade de realizar o serviço de buraco, o serviço de tapa-buraco do asfalto da rua de Lamar José da Silva, em frente ao número 139 Campinas. Ao mesmo secretário sobre a necessidade de realizar a limpeza e manutenção da praça localizada na rua Marinho Arthur Mariano, em frente ao número 177, em Forquilhinha. Ao secretário da Infraestrutura sobre a necessidade de realizar o serviço de tapa-buraco no asfalto na rua João Severino Ourix, em frente ao número 385, em Campinas. Ao governador do Estado de Santa Catarina, Raimundo Colombo, solicitando providências para a convocação imediata dos aprovados do concurso público edital número 002 SSP DGPC ACADEPOL 2014 para o cargo de agente de polícia da Polícia Civil. Indicações do vereador Sanderson, secretário da Infraestrutura, solicitando reparo no asfalto, limpeza da rua Manuel P. Teixeira, no loteamento Suvec. Ao mesmo secretário, solicitando a limpeza da rua Joinville, no bairro Bela Vista 1. Ainda ao mesmo secretário, solicitando a limpeza da rua Biguaçu, no bairro Bela Vista 1. Ainda ao mesmo secretário, solicitando reparos da lajota rua Biguaçu, no bairro Bela Vista 1. Ao secretário de Infraestrutura ainda, solicitando reparos dos calçamentos na rua Armação, na Bela Vista. A este secretário, solicitando reparos no asfalto e na pavimentação da rua Brusque, no bairro Bela Vista 1. E ao secretário da Infraestrutura, solicitando a limpeza do bairro da rua Ibirama, ao lado do ginásio do esporte, no bairro Bela Vista 1. Indicações do vereador Wallace. Ao secretário de Infraestrutura sobre a necessidade de uma limpeza de uma vala na rua João do Barro, atrás do Centro Educacional Municipal Marista, por toda a sua extensão. Ao secretário da Infraestrutura, reivindicando providências quanto ao reparo das lajotas na rua Coletor Irineu Comelli, no bairro Centro Histórico de São José. Ao secretário de Infraestrutura, para que sejam tomadas providências devidas para a realização das obras de manutenção em uma servidão sem número na rua José da Silva Leite, ao lado do Necos Lanches, no bairro Serraria. Indicação do vereador Amauri, a prefeita municipal de Helena Dal Ponte, para que estude proposta de ligação entre as ruas Sebastião Lentes e Gentil Sandim, a marginal da BR-101. Para que ocorra esta ligação, torna-se necessária a desapropriação da área e parceria com a Superintendência Federal de Agricultura de Santa Catarina, em anexo, croquis, foto e matéria época. Indicação da vereadora Sandra, a secretária da Infraestrutura, para que, em parceria com os demais órgãos competentes, realize ação de fiscalização e, caso necessário, tome as devidas providências cabíveis para coibir o despejo regular de esgoto por residências e comércios na Ponta de Baixo, neste município. Ao secretário de Projetos Especiais, para que encaminhe a esta vereadora o planejamento e o cronograma da revitalização do bairro em construção do Trapiche, na Ponta de Baixo, nesse município. À secretária de Saúde, para que avalie a possibilidade de fornecer um espaço mais adequado para a realização dos atendimentos da saúde na Ponta de Baixo, nesse município. Ao secretário da Infraestrutura, para que realize a limpeza e retirada do lixo da orla do Balneário Guaranema, na Ponta de Baixo, nesse município. A secretária da Infraestrutura, para que avalie a possibilidade de acrescentar mais um dia para o grupo de atividade dos funcionários que realiza a limpeza da Ponta de Baixo, neste município. Segure-se que esta data seja a segunda-feira, pois no final de semana é quando se tem o maior acúmulo de lixo no bairro. Ao gabinete da prefeita, para que interceda positivamente, viabilizando o uso de imóveis já indenizados pelo município com ações comunitárias e ou sociais na Ponta de Baixo, nesse município. A secretária de Serviço Público, para que fiscalize e tome as providências necessárias em relação à construção irregulares sem área de recuo exigida pela legislação vigente na Ponta de Baixo, nesse município. Matéria na ordem do dia, em discussão única, ofício número 123/2015 da prefeita Adeliana Municipal ao presidente desta casa, requerendo a dilatação do prazo para mais 30 dias
para a resposta do requerimento 005-2015, subscrito pelo vereador Wallace Avanir de Souza. Requerimento número 21/2015, do vereador Telmo Pedro Vieira, ao presidente desta Casa, requerendo a realização da sessão comemorativa em comemoração aos 45 anos da fundação do Movimento de Irmãos, no dia 25 de junho de 2015, em horário regimental, no plenário desta Casa. Requerimento número 22/2015, do vereador Chico Silvi e Antônio Luiz Batiste, requerendo ao presidente desta Casa expedição de ofício à prefeita municipal para que encaminhe cópia na íntegra do projeto aprovado pela Prefeitura Municipal de São José, número 11 de 2015, processo 27592/2014, termo de acordo número 002/2015 GAB, que trata da ocupação da área na beira-mar por terceiros, bem como termo de acordo firmado com o Patrimônio da União, que define a ocupação de todo o aterro da beira-mar. Senhor presidente. Livre a palavra no expediente. Eu solicito ao senhor, com a palavra pela ordem, o vereador Neri Amaral. Senhor presidente, pela ordem, eu queria pedir a Vossa Excelência colocar em deliberação e colocar para leitura o ofício número 032, que de nomeação ao vereador Moacir da Silva na superintendência da Fundação do Meio Ambiente. Está em deliberação do plenário a inclusão do ofício 132/2015. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Solicito ao vereador Adriano a gentileza de proceder à leitura do ofício, por favor. São José, Santa Catarina, 4 de maio de 2015, ofício 132/2015, GAB. Assunto: nomeação do vereador Moacir da Silva. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando cordialmente, sirvo-me do presente para comunicar a nomeação do vereador Moacir da Silva para o cargo de superintendente da Fundação do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, nos termos da Lei Complementar número 032/2009, conforme decreto 4411/2015. Sem mais para o presente, renovo o protesto de apreço e alta consideração. Atenciosamente, Lédio Coelho, chefe do gabinete da prefeita. Ao excelentíssimo senhor Orvino Coelho de Ávila, presidente da Câmara Municipal de São José, Praça Arnoldo de Souza, 38, Centro de São José. Senhor presidente. Está livre a palavra no expediente. Solicito a gentileza do senhor vice-presidente a nos informar se existem vereadores inscritos para o expediente. Sim, senhor presidente, vereador Amaury dos Projetos e vereador Cloni Capistrano. Com a palavra pelo tempo regimental, o vereador Amaury Valdemar da Silva. Boa noite, presidente, mesa diretora, vereadores, público presente. Esse nosso PMDB de São José faz cada uma, né? Dando posse, a prefeita dando posse para o vereador, primeiro suplente vereador do PMDB, como superintendente da Fundação do Meio Ambiente, mas nem uma posse, nem uma cerimônia para a gente participar, nem a gente é convidado. Fiquei sabendo agora, porque o vereador Neri colocou o ofício. Ainda teve que colocar na sessão ainda, porque nem para mandar uma carta. Esse PMDB de São José, fora essas outras nomeações que a gente nem sabe também, né? Que estão indicando até parente em terceiro, quarto grau de suplente de vereador para assumir a prefeitura. Mas esse é outro assunto, não vim falar isso agora. Depois a gente vai falar sobre o nosso PMDB de São José, esse diretório. Isso porque o Moacir é o presidente do partido do município. Gente, uma vida acaba, cada dia que passa a gente vai aprendendo. O que a gente fala, às vezes a gente não consegue colocar em prática no dia seguinte. Tem um suplente de vereador, que é do PSD, que foi vereador no mandato passado, que criticou 4 anos de mandato nessa Câmara, criticou a administração passada pela quantidade de pessoas abandonadas na rua, mendigos, né? Mas ficou os 4 anos falando isso. Hoje já não está mais sem social, está como chefe de gabinete. E olha o que é a vida, cara. A prefeita fez a sua campanha toda falando que ia cuidar das pessoas. Sabe onde é que estão nossas pessoas, nossos josefenses, elas estão aqui ou não são? Moradores de rua, sabe onde estão ocupando espaço? Debaixo da rampa aqui do posto de saúde do centro histórico. Olha só, debaixo da unidade de saúde. Isso porque a prefeitura ia cuidar das pessoas. E que a saúde ia ser uma maravilha. Agora a saúde é abrigo, a rampa de acesso à saúde é abrigo para moradores de rua. Fora a tubulação da Casan, que está na beira-mar de São José, que também é abrigo, se passa lá, você vê até cortinas, né, na tubulação.
É interessante que criticou a administração passada várias vezes e, como secretário, não consegue resolver o problema. Então, às vezes, a gente acaba criticando o governo, mas quando tu assume um cargo, tu não consegue colocar isso em prática. Essa é uma situação. Me chamou a atenção, porque fora a unidade de saúde aqui do Centro Histórico está abandonada, né? É umidade, mas nem vou entrar nesse método dos abandono do patrimônio público. Eu apresentei, encaminhei para a prefeita, para o governador do estado e também para a autopista. Vocês repararam que a autopista fez uma passarela que mais parece uma academia a céu aberto na entrada do bairro São Luís. Pela altura que é a passarela, parece uma academia a céu aberto. Isso foi comentado na rádio. É interessante que ela é para interligar os bairros São Luís e também o Roçado à Praia Comprida, a nossa querida Praia Comprida. Depois tem aquela discussão do nosso acesso à ligação que o vereador Adriano batalhou na administração passada para implantar. Eu acabei de estar rodando no bairro uma abaixo-assinado para tentar convencer tanto a autopista e tanto o governo do estado e tanto a própria prefeitura de São José para que a gente possa estender a passarela e ela chegue até a calçada, que também não existe, para dar acesso ao bairro São Luís. Que as pessoas dessem pela pista, pelo asfalto, para ir até na Marginal, para depois da Marginal pegar a passarela e poder ir para o bairro Praia Comprida. Então, a proposta é estender a passarela até na calçada, até nesse passeio, que não é calçada ainda, e até mais ou menos o centro do bairro São Luís. Não tem igreja, tem aqueles acessos para poder as pessoas terem acesso e ter acessibilidade. Por que tu colocasse o governo do estado? Porque aquele terreno do lado também é do estado. Então, ou a prefeitura executaria a calçada, padrão, né? O vereador vai lembrar disso, ou intimasse o estado para que executasse a calçada com acessibilidade dessas pessoas. Isso é só uma ideia que surgiu e acabei caminhando, desculpe, o abaixo está no bairro para colher assinaturas e depois encaminhar a prefeita municipal, o governo do estado e a autopista. É uma proposta para o bairro. Olha só, a Câmara decidiu há pouco dias atrás em não discutir o reajuste da tarifa de ônibus São José. Isso já é matéria até nas redes locais, nas redes sociais e também nos jornais também. Tudo bem, a Câmara achou que deveria retornar essa discussão do aumento da tarifa para a Prefeitura. Foi 4 anos que a Prefeitura, tendo a administração passada, teve a oportunidade de caminhar para essa casa o reajuste, e no reajuste os vereadores podiam discutir a melhoria do itinerário, a melhoria dos ônibus, e todo o transporte coletivo de São José, que é o diretão, que é o que faz o circuito interno da nossa cidade. Olha só, por que a gente queria discutir aqui na Câmara? Não é só para discutir o reajuste, mas sim discutir a qualidade mesmo dos ônibus, das linhas, do itinerário. Isso que a gente queria discutir. Mas o que a prefeita faz? Ela coloca umas linhas que são melhoradas nos jornais, com justificativa pela assessoria de imprensa, que não aconteceu nada, a não ser o aumento de 35% em média na tarifa de ônibus do local. Sabe o que ela fez? Ela oficializou algo que já estava irregular. Ela fez um decreto, que é o número 4.373, 2015, que autoriza a execução em caráter temporário desse ônibus VIP, que a tarifa é R$ 6,50, quase R$ 7,00. Ela autorizou, ela oficializou por decreto, baseado na lei orgânica, baseado até no PLANMUS, baseado até na melhoria da qualidade do transporte coletivo, e dizendo que esse atual não tem qualidade. Ela, a própria prefeita, admite que não tem qualidade de transporte coletivo no nosso local. E autoriza através de decreto, uma autorização precária, né, como é que fala aqui, em caráter precário, a execução desse trabalho. Então, os ônibus estão circulando, agora oficialmente, né, porque antes era irregular, porque não tinha nenhuma autorização, agora sim autorizado para a prefeitura municipal, um ônibus com melhor qualidade, que é o ônibus que a gente queria para o nosso transporte normal, com os valores acima do praticado, sem uma fiscalização, sem um controle tarifário, porque a IS é livre, porque não tem licitação, não tem nada, é autorização. Olha, gente, e olha quantas linhas estão colocando, encheram de linhas. Todas aquelas linhas que a gente ouve a população pedir para a gente, para poder inserir no sistema, para esse ônibus VIP, sim. Então, tu vai acabar pegando o ônibus VIP na marra, porque o normal, nosso diretão amarelinho, não vai ter para cumprir. Olha, dá mais de uma página de linhas que foi implantada a caráter temporário, para mim, de forma irregular. Mas a prefeita preferiu isso, preferiu
trabalhar com tarifa mais alta e beneficiar única e exclusivamente as empresas de transporte coletivo de São José, né? Mas eu também vou encarar isso como uma irregularidade da prefeitura, né? E também não vejo que essa licitação, que agora quer trazer para a Câmara para discutir, que nós, vereadores, entramos na seara de licitação. Licitação é uma questão da prefeitura, tem o seu departamento e os seus órgãos para discutir isso, né, e colocar em prática. E não tem que vir aqui para pegar, pegar a opinião nossa para a licitação. Não. Não vamos agora nós convalidar e nem homologar situações. Em Floripa aconteceu isso, em Florianópolis. Fizeram uma licitação. O que aconteceu? Ficou as mesmas empresas de ônibus, as mesmas. Fizeram um consórcio, mudou o nome, mudou a cor de ônibus, desculpe. Mudou a cor dos ônibus. Fora isso, não melhorou em nada. Pouco está se contribuindo para a melhoria das linhas de ônibus. E acontece o quê? E aqui o que querem? Querem o quê? Querem fazer licitação para deixar as empresas mais 15, 30 anos? É isso, só para convalidar o que está aqui hoje. É isso. E nós vamos convalidar aqui na Câmara, não. A prefeitura tem que assumir um compromisso que atende o departamento para isso, e ela vai ter que fazer isso da legalidade, mas não com o aval da Câmara de Vereadores. Eu, pelo menos, não vou participar desse tipo de reunião. Gente, mais uma coisinha que eu queria deixar para discussão. Na verdade, eu não consegui coletar mais informações. Olha só, eu não consigo entender. Eu estou aproveitando algumas falas dos vereadores nessas duas sessões. Eu não consigo entender como que a prefeitura, na administração atual, a anterior, como é que a prefeitura ela vai adquirir um equipamento sabendo que as pessoas que vão utilizar não têm capacidade ainda de utilizar, e se há questões legais ainda da prática desse tipo de equipamento. Eu não consigo entender. Estou me falando isso porque um vereador, não sei qual foi o vereador que tocou aqui no assunto, que as armas que foram adquiridas para a Guarda Municipal já não estão mais na Polícia Federal, estão no 7º Batalhão. Eu escutei isso aqui na tribuna. Olha só. Entendo o que eu estou querendo chegar. Como é que a prefeitura vai comprar um armamento, dinheiro público, nosso, vai investir no armamento, onde a Guarda Municipal não estava ainda capacitada nem com treinamento, pronta para poder utilizar esse armamento, depois com o tempo que foi, fora isso, umas questões legais, que tinham que ser ainda introduzidas na própria lei que criou a Guarda Municipal e outras situações, e que até hoje não foi implantada. Até utilizar essas armas, será que elas serão úteis? Né? Esse dinheiro está ficando aonde? Nem no patrimônio público, no local do patrimônio público, né, que está no nosso patrimônio, mas não está na Prefeitura de São José. Eu vou continuar esse assunto mais tarde. Próximo vereador inscrito, senhor vice-presidente, por favor. Vereador Cloni Capistrano. Com a palavra pelo tempo regimental, o vereador Cloni Capistrano. Senhor presidente, mesa diretora, quero aproveitar esse momento para desejar boas-vindas ao Dr. Geraldo e que espero que esteja recuperado para a gente tocar os assuntos inerentes ao município que compete à Câmara Municipal. Senhores vereadores, servidores, público que nos acompanha na noite de hoje aqui no plenário da sessão da Câmara, os quais eu quero cumprimentar na pessoa do Gilson, nosso conterrâneo, carinhosamente conhecido como Boca. Seja bem-vindo e obrigado por acompanhar na noite de hoje o trabalho da nossa sessão. Quero desejar um abraço também muito especial ao Zé Macário Filho, grande parceiro, grande amigo lá do Roçado, que tem um trabalho social significativo naquela comunidade, na área esportiva, e que é aqui do município e conhece como nunca a parte esportiva do nosso município. Seja bem-vindo e obrigado também por se fazer presente. Quero dar um abraço especial ao seu Valmor, que está de aniversário. Já mandei os parabéns via rede social, parabenizei aqui na entrada e faço de público os parabéns para o senhor. Senhores vereadores,
eu quero concluir um ciclo que nós trouxemos aqui para debater nesta casa. O vereador TT também debateu bastante esse assunto. E eu quero concluir esse assunto no que tange ao compromisso desse vereador com o município de São José. E eu falei várias vezes nessa tribuna, vereador Telmo. No dia 20 de fevereiro de 2015, o colunista político Moacir Pereira traz uma nota no jornal dando conta que o município abriu mão de uma verba de R$ 3.650.000 para a realização da construção da UPA, que é a Unidade de Pronto Atendimento na área da saúde. Saúde esta que houve um compromisso com as pessoas. Havia um compromisso com a saúde do município. E aí esse colunista, que é renomado, dá essa notícia no dia 20. No dia 21, o mesmo colunista estampa na manchete de sua coluna a resposta da senhora prefeita Adeliana Dal Ponte. E eu abro aspas, porque não é esse vereador que está dizendo, é a própria prefeita que disse naquela oportunidade. Ela disse o seguinte: a prefeita Adeliana Dal Ponte diz que desistiu do credenciamento do Ministério da Saúde para a construção de uma UPA, porque a gestão de Djalma Berg, PMDB, apresentou o projeto de uma policlínica no mesmo local. Então ela atribui, nessa entrevista naquela época, a desistência por culpa da gestão anterior. E isso aqui foi no dia 21 de fevereiro de 2015. Aí já estamos no 3º ano do mandato, que é esse ano. Pois bem, diante dessas informações, na minha condição de fiscalizador, fui atrás das informações. E lá existia uma rubrica orçamentária no nosso orçamento, no valor de R$ 3.650.000. Está aqui. Depois, no jornal São José em Foco, traz uma matéria que diz o seguinte, a pauta da matéria, isso é a matéria da época dos jornais. Policlínicas viram palhaçada em São José. Notícias do dia. São José busca uma nova habilitação para a instalação de uma unidade de pronto atendimento no município. Nós tínhamos, aí, segundo a informação do Poder Executivo e da própria prefeita, é que ela desistiu porque o Djalma tinha feito projetos de UPA e policlínica junto. Depois, a secretária nomeada Suzana foi à tribuna e disse que vai apresentar um novo projeto de UPA. Os orçamentos constam do nosso orçamento anual, mas aí vem a grande chave. No dia 3 de novembro de 2014, e até então a gente não tinha conhecimento dessas informações, foi exonerado o secretário de saúde do município, que na época era o senhor Luiz Antônio Silva. Foi exonerado pelo decreto 3367 no dia 3 de novembro de 2014, vereador TT. O então secretário adjunto encaminha no dia 5 de novembro uma informação, um ofício ao Ministério da Saúde, dando conta do seguinte, abre aspas, o município de São José optou por não implantar a unidade de pronto atendimento na forma proposta, considerando os aspectos de custeios da referida unidade que implicam em custo de grande monta, sem definição ainda da participação entre o Estado de Santa Catarina. Então, veja bem, senhores, a informação, o Poder Executivo já sabia desse ofício desde novembro de 2014. E a prefeita vai a público e dá uma entrevista em fevereiro de 2015, desse ano, dando conta que foi culpa do Djalma, quando ela já tinha conhecimento do ofício do seu secretário de saúde. Ou ela não sabe o que é que os seus secretários fazem? Os técnicos. Aí no dia 6 de novembro, a secretária Suzana é nomeada. Então
Então exoneraram o rapaz dia 3, dia 5 fizeram o ofício, dia 6 nomearam a Suzana. Aí eu fiz um requerimento, juntamente, eu acho que o vereador TT, acabamos fazendo requerimento, cobrando uma explicação do caso. Se a culpa era realmente do Djalma, se a situação desse ofício realmente ele é verídico, ou a assinatura do secretário foi falsificada, porque não batia as informações do Poder Executivo. E aí, para minha surpresa, que eu gostaria de relatar para os vereadores, falta de respeito com este vereador que fala na tribuna, falta de respeito com a população. Como o vereador fez um questionamento, o vereador Wallace, ela respondeu para o vereador primeiro, e o meu requerimento entrou depois, então minha resposta veio depois. Só que a resposta vem realmente dizendo isso, que mediante tais credenciamentos, tal, por falta de recursos financeiros, eles dizem que optaram pelas policlínicas e não pela UPA. Aí agora vê a informação correta, que já sabiam desde 2014. E aí o que me chama mais atenção, que é uma falta de respeito muito grande, é que sequer eles tiveram o zelo, vereadora Sandra, de fazer um novo ofício, respondendo a esse vereador. O que fizeram foi o seguinte, tiraram uma cópia do requerimento do vereador TT, e aí está aqui, eu grifei, vereador Santos, para tu ver a falta de consideração com a Câmara. Não é com o Cloni, é com o povo de São José. Olha, se um vereador faz um requerimento, ele tem que responder para aquele vereador. Se o senhor faz, para o senhor. Se o vereador TT fez, responde para o TT, vereador Adriano. Mas botou aqui o seguinte, ó, requerimento 03/2015, protocolado subscrito pelo vereador Wallace Avani de Souza. E aí eles dizem aqui no ofício encaminhado para mim o seguinte, cumprimentando cordialmente, sirvo do presente, em resposta ao requerimento do vereador Cloni, informar que o requerimento em tela possui o mesmo teor do requerimento do TT, no qual encaminha a resposta para essa augusta casa no dia 15 de abril de 2015, sobre o protocolo tal, e manda a resposta que encaminhou para o TT. Sequer tiveram a sensibilidade de pegar o documento lá, tira o nome do vereador TT e bota o do Cloni, faz um copia-cola pelo menos, né? Mas nem isso fizeram. Olha, a gente está indo numa situação que não tem mais volta, vereador Amaury. E o desprestígio é para esta casa, não é para com o vereador Cloni. E eu gostaria de pedir para essa presidência, de forma pública, que nos meus próximos requerimentos, se vier dessa forma, eu gostaria que o senhor devolvesse, que é uma falta de respeito com a Câmara, com a mesa diretora, com os vereadores desta casa. Fala para eles que tem computador, presidente, que tira o nome do vereador TT e coloca o do Cloni. Pelo menos assim vem a mesma informação, mas direcionado para o vereador corretamente. E esse documento, por final, vem a comprovar realmente aquilo que a gente já suspeitava desde o início. Eles mesmo pediram a desistência e quiseram jogar a culpa no ex-prefeito Djalma Berg, o que não é verdade e ficou comprovado de forma pública. Boa noite, senhores vereadores. Consulto ao senhor vice-presidente se há mais vereadores inscritos. Senhor presidente, não há mais vereadores inscritos. Não havendo, passamos à ordem do dia. Está em discussão única o ofício número 123 de 2015 da prefeita municipal ao presidente desta casa, requerendo a dilação do prazo por mais 30 dias para a resposta do requerimento número 005/2015, subscrito pelo vereador Wallace. Solicito ao primeiro secretário, vereador Adriano, que proceda à leitura na íntegra do pedido. São José, 23 de abril de 2015. Ofício 123/2015, Gabi. Assunto: prorrogação de prazo. Excelentíssimo senhor presidente, comunicando-o cordialmente, sirvo-me do presente para, em razão do ofício SAC número 87/2015, que trata do requerimento número 005/2015, subscrito pelo vereador Wallace Avani de Souza, que solicita uma diversidade de informações minuciosas da secretária da Saúde. Diante da complexidade e relevância do assunto, vem requerer a dilatação de prazo por mais 30 dias para resposta adequada e concreta, sendo o que tinha para o momento
Apresentamos nossos votos de estima e de distinta consideração. Atenciosamente, Adeliana Dal Ponte, prefeita municipal, ao excelentíssimo senhor Orvino Coelho de Ávila, presidente da Câmara Municipal de São José. Senhor presidente. Está em discussão. A palavra ao vereador Amaury. Presidente, todos sabemos que é uma prerrogativa da prefeita solicitar a dilatação de prazo para responder requerimentos. Mas está começando com o vereador TT solicitou quantidade de exames, né, consultas e tal. Eu acho que o vereador TT ele fez o requerimento para a pessoa errada. Não deveria ser a prefeita de São José. E sim aquela agência de publicidade que ganhou a concorrência São José, porque nessa São José Melhor, na propaganda de televisão, RBS, tudo tem, tu consegue ter esses números muito rapidamente. Consultas, exames, até números que a gente até queria que isso existisse, São José não existe. Né? Então, eu acho que você poderia redirecionar o seu requerimento e caminhar para a agência de publicidade que ganhou essa licitação e que faz essa propaganda São José Melhor, que eu não vejo melhor do que, né? Mas aí sim, a resposta para ele ter vindo já, não deveria nem a prefeita se incomodar e caminhar esse requerimento, pedir dilatação de prazo, para responder esse requerimento. Era só uma observação, presidente. Continua em discussão. A palavra ao vereador Cloney. Eu pedi a cópia ali do requerimento ali. Eu só gostaria de complementar no que tange aqui essas informações da saúde. Existe no município de São José, como existe em todos os municípios, a questão de um sistema, e através desse sistema, que é contratado pela municipalidade, você tem um controle de imediato de todas as informações que você queira. Eu gostaria de esclarecer para os colegas e para a população em geral que o município de São José, nós somos a quarta maior população do estado de Santa Catarina. Inclusive, somos o 4º colégio eleitoral. Portanto, hoje nós temos mais de 200 mil habitantes. Como nós temos um município grande, não existe mais condições de fazer isso na caneta, doutor Geraldo. E o senhor é médico, sabe, acompanha, trabalha nos órgãos do Estado, nos hospitais. Então, hoje o sistema é automatizado. Então, na hora que você quer dar uma explicação do número de exames, do pedido relacionado ao vereador TT, isso é num clique. Você vai lá no sistema, puxa as informações, imprime o relatório. E eu posso dizer isso com muita tranquilidade, porque eu fui secretário da Receita no governo do Djalma, e lá na hora que me pediam informações, era só buscar no sistema. Quantas viabilidades quantos alvará foi imprimido, quantas empresas no ramo de serviço a gente tinha, quantas empresas no ramo de comércio nós tínhamos, quantas empresas no ramo de produção a gente tinha no município. Isso é num clicar. Mas eu acho que tem um detalhe aí que eu esqueci. É que trocaram o sistema da prefeitura. Que antes era o sistema beta. Um sistema que está aqui no município desde a época, acho que de Germano, Gervásio. Depois de Gervásio veio o Dário, depois foi o Dário novamente. Depois veio o Fernando Elias, depois veio o Djalma. E aí deu problema. Trocaram o sistema, TT. Depois de vários anos. E aí dá o problema que está dando. E aí realmente a gente faz questionar essas propagandas de São José melhor. Né? Até brinquei na última vez e o vereador Neri me elogiou aqui da tribuna. Né? Porque o nosso tema ali era uma São José ainda melhor. Eu ainda continuo com o tema lá da minha eleição. São José ainda melhor. A gente pode ter uma São José melhor. Mas São José melhor é só na propaganda. Essa semana eu também vi, presidente, nas redes sociais, com relação ao pedido do vereador TT, que é do sistema perguntando de consulta, atendimento, nas redes sociais. Todo mundo tem acesso porque ele é amigo de todos nós na rede social. E esse rapaz que foi candidato a vereador,
e eu vou convidar ele, e vou fazer essas visitas também em loco agora, mostrou a fila nos postos de saúde durante a madrugada. Pessoal na fila, e sabe o que o pessoal está levando agora, vereador Telmo? Cadeira de praia, porque não tem sequer banco para o pessoal esperar na fila. Aí tem que ficar em pé na chuva, no estempé da natureza. Aí o pessoal está levando cadeira de praia e sombrinha, porque quando chove aí abre a sombrinha. Então é uma pena, vereador Adriano, que se troca um sistema que funcionava há décadas no município, por um sistema que, se eu não me engano, aqui no estado de Santa Catarina deve ter 2 ou 3 prefeituras. Prefeituras, não quero ser irônico, mas ligadas ao partido político. Né, que trocou, nessas prefeituras aqui da região trocou, essas rapidamente trocaram. Então, aí compromete toda uma sistemática. Espero que até terminar a gestão eles consigam acertar o sistema. Muito obrigado, boa noite. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Senhores vereadores, concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. A palavra pela ordem, o vereador... Contra ali, senhor vai... Vou considerar. 2, 4, 6, 7 votos a 2. Só pela ordem, senhor presidente. Não, favorável. Não, só pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria... Palavra pela ordem, vereador Wallace. Que essa presidência encaminhasse o ofício para a prefeita, né? E colocasse que a data do vencimento do requerimento se cumprisse com a data que venceu o primeiro requerimento, não com a data de hoje, sim com a data que eram os 30 dias que estavam vencendo o requerimento. Sim, senhor vereador. A palavra para a justificativa de voto, vereador Cloni. Eu gostaria de dizer que votei contrário ao pedido da extensão do prazo, tendo em vista do que eu expus na tribuna. Essa é questão de sistema. Isso sai num clique. Então, das duas coisas, eu não quero apresentar as informações para o vereador e para esta casa, ou realmente o sistema está todo comprometido, como eu disse ali. Muito obrigado, boa noite. Está em discussão única ainda também o requerimento do vereador Telmo Pedro Vieira, requerimento número 21/2015, o qual solicito ao senhor primeiro secretário a gentileza de proceder à leitura do mesmo. Requerimento número 021/2015, do vereador signatário, o vereador signatário vem com fulcro no artigo 156 do Regimento Interno, através do presente, requerer a realização de sessão comemorativa em comemoração aos 45 anos da fundação do Movimento de Irmãos, no dia 25 de junho de 2015, em horário regimental, no plenário desta Casa. Justificativa. O presente requerimento visa realizar uma sessão comemorativa de 45 anos de fundação do Movimento de Irmãos. Um movimento que tem duas características fundamentais. É um movimento familiar e paroquial. Por ser um movimento paroquial, tem como objetivo formar casais para as diversas pastorais de sua paróquia, servir na gratuidade à comunidade através da Igreja Católica, buscando viver à luz do Evangelho, conscientes de que tem uma missão a cumprir em sua comunidade, com sacerdotes e leigos, levando o amor de Deus ao próximo e à família. Desenvolve trabalhos sociais junto aos demais necessitados, sendo fonte de capacitação, cultivo e educação de lideranças para o serviço ao próximo. Sala das Sessões, em 22 de abril de 2015, Telmo Pedro Vieira, vereador do PSDB. Senhor presidente. Está em discussão. Com a palavra o vereador Telmo, autor do requerimento. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, vereador Dr. Geraldo, que retorna a essa casa, seja bem-vindo. Torcemos pela sua recuperação. Demais munícipes que participam desta sessão, a todos uma boa noite. Serei breve na minha fala. Eu acolhi esse pedido das comunidades, tendo em vista que esse movimento ele atinge hoje 13 paróquias do município de São José e congrega em torno de 400 casais, que desenvolvem um trabalho de ação pastoral, mas não só esse trabalho de ação pastoral, eles desenvolvem um trabalho de busca e de trazer para a igreja, ou mesmo para o convívio social, famílias
que necessitam desse apoio. Nós sabemos que a família sofre uma série no mundo de hoje, de restrições ou de desgastes, né? Se nós olharmos como nós estamos vivendo no mundo de hoje, nós percebemos que a violência social, a violência política, a violência religiosa, violências pessoais atacam a cada dia a estrutura familiar. E hoje nós temos várias formas de famílias, não mais aquela tradicional pai, mãe, filho, mas hoje temos pai, avô, vó, temos pai, mãe, mãe. Então, são famílias que estão se constituindo e que precisam ser acolhidas, precisam ser entendidas e precisam de espaço para que todos os filhos também possam participar de forma consciente desse novo momento que a humanidade passa. E o Movimento de Irmãos, ele tem até num dos seus objetivos, que é integrar cristãos de todas as classes e de todas as culturas, né? De todas as formas de viver, de todas as formas de se relacionar. E quando se encontra um movimento que tem por carisma e tem por objetivo buscar fazer com que essa célula, independente da sua formação, ela continue a exercer o seu papel, principalmente na educação, na busca da igualdade, que seja o primeiro espaço de educação dos nossas crianças, dos nossos jovens, a gente tem que reconhecer. Nós não podemos fechar os olhos para aquilo que nós, instituição pública, deveríamos estar fazendo e outras instituições fazem. Né? Ainda há pouco um vereador externava aqui a sua preocupação com as pessoas em situação de rua. Realmente, nós vivemos uma situação caótica no município. Né? E isso não é um privilégio do município de São José, nem da Grande Florianópolis. Mas é um privilégio para o município de São José ter grupos de pessoas, casais, que saem do seu bem-estar, até do seu comodismo familiar, para se dedicar 1 ou 2 horas na semana para atender aos outros. Esse buscar atender ao outro, acolher o outro, é próprio da nossa existência humana. Né? A gente se relaciona com o outro, somente no espaço da igreja, para ir adorar ou venerar um outro divino. Nós nos encontramos, nos relacionamos com o outro na política para formar uma cidade melhor. E esses espaços de reflexão ou de encontro de casais que passam a vida fazendo retiros, encontros, buscando entender essa dinâmica, compreender a sua própria família, é um espaço privilegiado. Então, quando essas pessoas buscam um reconhecimento público, eu acho que é um momento de festa, 45 anos, hoje atuando, são mais de 400 casais só em São José, é importante a gente abrir o espaço público para que eles possam fazer essa confraternização. Eu creio que muitos de vocês aqui têm amigos em movimento de irmãos, em movimento de casais. Isso é importante. Isso faz com que a sociedade fique mais dinâmica. A maioria dos nossos vereadores têm essa participação muito próxima das comunidades católicas, mesmo as não católicas, né? Principalmente nós encontramos muito eles em festas de igrejas, e a gente ali reconhece o trabalho dessas pessoas. Então eu queria pedir aos senhores um voto favorável para que em julho, que é o período, bem na semana, eles vão estar fazendo toda uma mobilização em São José, carreata, encontro, palestras, e que a Câmara também se fizesse presente com esta sessão. Eu gostaria de pedir o voto dos senhores vereadores e muito obrigado. Boa noite. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Os senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Está ainda em discussão única requerimento número 022/2015 dos vereadores Francisco Bento Costa Silvia e vereador Antônio Luiz Batiste. Solicitaria ainda ao senhor primeiro secretário a gentileza de proceder à leitura. Requerimento número 022 de 2015. O vereador signatário vem no fulcro do artigo 156 do Regimento Interno, através do presente, requerer a Vossa Excelência a expedição de ofício à Prefeita Municipal para que encaminhe cópia na íntegra do projeto aprovado pela Prefeitura Municipal de São José, número 11/15, processo 27.592/14, termo de acordo número 002/2015-GAB, que trata da ocupação da área na beira-mar por terceiros, bem como o termo do acordo firmado com o Patrimônio da União, que define a ocupação de todo o aterro da beira-mar. Agradecendo antecipadamente a atenção, renovamos protestos de estima e apreço. Justificativa.
O presente requerimento visa apurar se o acordo firmado pelo poder público e o particular encontra-se revestido na legalidade. Sala das Sessões, em 27 de abril de 2015. Francisco Bento da Costa Silvi, vereador do PT, e vereador Antônio Luiz Batiste, vereador do PT. Senhor presidente. Está em discussão. Com a palavra o vereador Amaury Valdemar da Silva. Presidente, eu estou aqui a pedido do vereador Chico Silvi e também do vereador Antônio Luiz Batiste para discutir o requerimento, defender o requerimento e solicitar aos demais vereadores a sua aprovação. Chico Silvi está em viagem, não pôde comparecer à sessão. E Antônio Luiz Batiste deu espaço ao retorno do vereador Geraldo, na qual a gente estima a recuperação o mais rápido possível. Doutor Geraldo, seja bem-vindo novamente a essa casa. Esse requerimento, presidente, o senhor pode achar que, alguns vereadores podem achar que é igual ao requerimento de minha autoria, na qual já foi aprovado por essa casa e já foi respondido para a prefeita municipal. Mas tem um detalhe que não. O vereador Antônio Luiz Batiste trouxe para essa casa a discussão dessa área verde, entre aspas, né, uma área verde na beira-mar São José, bem no começo da beira-mar São José, na qual foi cedida, ou foi adotada pela empresa Dimas, construtora, né, de um conjunto residencial multifamiliar, na qual colocou em dúvida essa cessão de uso, essa concessão e essa adoção. Essas foram as palavras do vereador Antônio Luiz Batiste, na qual mostrou foto até da própria praça, em conjunto com o próprio material de venda do conjunto residencial da empresa Dimas, a partir do vereador Chico Silvi. Mas, presidente e vereadores, a prefeitura respondeu, recebi cópias disso na quarta-feira passada, as cópias estão aqui. Todo o processo montado para a adoção da área está aqui. Já não concluí a leitura total disso aqui, mas eu procurei apenas o que se baseava o requerimento dos vereadores Chico Silvi e Antônio Luiz Batiste. E na solicitação dele, o termo de acordo 002, presidente, veio. As cópias estão aqui. Mas o projeto, a aprovação do projeto que ele pede aqui, projeto aprovado pela Prefeitura, número 11/2015, não está aqui. Que é o projeto, propriamente dito, da praça, né? Do projeto de praça a ser executado naquele local da beira-mar. Esse não está aqui. Eu tive o cuidado, presidente, de solicitar a Elísia, que é a diretora do Legislativo, se o departamento de repente falhou, né, encaminhar para mim essa cópia do projeto. A Dilane acabou indo pessoalmente no meu gabinete, mostrou o original, encaminhado para a prefeita municipal, e não constava esse projeto aprovado 011/2015, na qual se refere os vereadores. Então, por isso eu defendo que a votação, continue em discussão e a votação desse requerimento, porque ele, na verdade, vai complementar o requerimento na qual foi aprovado por essa casa, de minha autoria, na qual a prefeita já respondeu. Então, esse requerimento é importante para concluir a resposta. E aí, sim, a gente faz todas as análises, que está à disposição não só do vereador que solicita o requerimento, né, o vereador Theo, mas de todos os demais vereadores que necessitem de cópias também. Por isso, eu defendo a pedido dos vereadores, e entendo que eles têm razão, o requerimento não é totalmente igual a um pré-requisito, uma diferença que era um projeto na qual eu esqueci de solicitar, porque estava na placa, está escrito na placa projeto número 011, e eu acabei não percebendo isso. Eu até acreditei que pedi o processo inteiro, deveria vir, né? Mas a prefeitura achou por bem não encaminhar, de repente já tinha posse o conhecimento do requerimento dos vereadores, a qual esperou, não vou encaminhar para o vereador Amaury e para os demais vereadores esse requerimento, porque havia um requerimento dos outros vereadores que solicitava esse projeto, especificamente o projeto da praça. Né? Vereadores, peço voto favorável em nome do vereador Chico Silvi e Antônio Luiz Batiste, do PT. É isso. Continua em discussão. A palavra o vereador Cluny. Eu gostaria até de trazer novamente, eu falei agora há pouco, da questão do requerimento, que eu solicitei e teve como resposta, uma resposta que não me contentou, direcionada, dizendo que o vereador TT já tinha pedido em
requerimento de forma igual. Mas é o que eu gostaria de colocar. São requerimentos de uma mesma situação, mas por mais que os requerimentos sejam iguais, eles jamais serão redigidos da mesma forma. Que tenha no fundo uma direção de um pedido, mas os requerimentos não vão ser iguais na forma, no teor e no jeito de pedir. E temos uma prova viva agora aqui, na noite, que o vereador Chico Silvio e o vereador Antônio Luiz Batista faz um requerimento de uma situação que o vereador Amaury já tinha solicitado e que não veio no requerimento do vereador Amaury e que agora está se solicitando. Então, eu gostaria só de compartilhar com os colegas, quando eu digo que é a falta de consideração, a falta de respeito com o parlamento, é nesse sentido, vereador Sanderson. Porque hoje é comigo, amanhã vai ser com outro vereador. Ter a sensibilidade de pelo menos colocar o nome do cidadão e responder o requerimento, que por mais que sejam parecidos, não serão iguais nunca. Né? E a prova viva está aqui. O Amaury fez um pedido e ele solicitou um projeto aqui, que o Amaury pediu cópia do processo completo, mas não veio o projeto. Aí já era para ter vindo o projeto, né? Sem entrar no mérito da questão. Mas se você pede cópia integral de um processo, subentende-se que é todos os apêndices, são todos os apensos, são todos os procedimentos que envolvem aquele processo. E aí o vereador Chico Silvio e Luiz Antônio Batista pede aqui, vereador Adriano, a cópia do projeto que, segundo o vereador Amaury, não veio no primeiro requerimento dele. Então, trata-se da mesma causa de pedir, mas são coisas distintas. Então, é importante que se tenha a resposta na forma de que o vereador pediu. Era isso que eu gostaria de colocar. Casos idênticos aqui se apresentam no momento. Muito obrigado, boa noite. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Adriano de Brito. E deve-se ressaltar que está se pedindo aqui o termo de acordo da SPU também. Senhor presidente, esse requerimento é um assunto bastante interessante no que se desdobrou toda a sessão de hoje, né, de avaliações de função do vereador e dos instrumentos que nós temos às mãos. O que é um requerimento? Um requerimento nada mais é do que um instrumento que o vereador utiliza para pedir informação de alguma coisa. E esse requerimento ele passa por uma sessão onde ele é discutido, ele é explicado e é votado. O vereador Amaury vem em defesa, e eu concordo com a sua defesa pela necessidade dessas informações, vereador, e na sua defesa aponta assim, olha, não é a mesma coisa, são coisas distintas. O que o vereador Chico está solicitando junto com o vereador Batista é diferente do que eu solicitei. Então vamos votar favorável. A discussão é exatamente essa. Esse é o momento de nós pensarmos assim, olha, isso aí, vereador Amaury, já foi solicitado pelo vereador Francisco Silvio. Então, quem sabe o senhor conversa com ele, que ele tem toda essa documentação, pode lhe apresentar e tirar suas dúvidas. Porque um requerimento, ele vem para o vereador, é um documento pessoal do vereador. Embora ele seja discutido coletivamente, ele não é um documento que, ao chegar a resposta, cada vereador recebe a sua cópia. Se aqui nós entendermos que sim, precisa mandar mais uma vez esse documento à frente, a resposta tem que vir mais uma vez, mesmo que a matéria seja idêntica. Mesmo que a matéria seja idêntica. Porque ele tem que vir completo, mesmo que seja cópia. Tudo que o vereador Chico Silvio pediu agora, se foi exatamente o que o senhor pediu anteriormente, deve vir a cópia para o vereador Chico Silvio, se aprovarmos nesta casa a manutenção desse requerimento. Eu acho de extrema importância, eu acho que sim, são informações pertinentes para que o vereador possa fazer juízo dos seus posicionamentos nessa tribuna, e eu voto favorável e concedo uma parte. O vereador tem toda a razão. Vamos supor que não sei, foi uma coincidência, mas a verdade, a resposta do meu requerimento aprovado por todos os vereadores deve ter vindo completa. Então, quando o vereador Chico e o vereador Batista entraram com o requerimento, eles me consultaram. Aí, como eu vi que o texto estava um pouco diferente, apesar que tudo que estava ali deveria estar na resposta do requerimento, mas coincidiu que a prefeitura não respondeu. Logo, os quesitos que estão nesse requerimento, que até o presidente me lembrou agora, que até o termo de acordo firmado do Patrimônio da União, esse está
sessão que a sessão da Beira-Mar, que a prefeitura conseguiu, né, conquistar, né, que falaram tanto isso nos 4 cantos do município, esse também não veio na resposta, deveria vir, porque é um complemento dessa sessão de uso. Então, coincidentemente, 3 itens do requerimento, 2 não foram respondidos do outro requerimento. Então, acho que é viável, e o senhor tem razão nessa sua revelação. Mas eu gostaria de reafirmar, se o requerimento foi aprovado, e mesmo que ele seja a mesma solicitação, ele deve ser respondido novamente, com todo o teor que foi entregue na primeira vez. É um documento oficial, foi discutido nesta casa e aprovado, e ele tem que ser respondido na íntegra, como manda o regimento. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Não havendo mais matéria a deliberar na ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Como não há vereadores inscritos, eu gostaria de, antes de encerrar e convocar a próxima sessão, reforçar o convite aos senhores vereadores, que não é para deliberar sobre absolutamente nada, mas até para se inteirar se possível, e saber o que está acontecendo, porque nós não podemos e não devemos, não é função nossa, mas eu acho que tomar conhecimento do que estão querendo colocar lá, vereadora Mauri, eu acho que é importante para a gente até fazer base depois. Então, eu, às 18 horas aqui, quem puder vir, na quarta-feira, antes da sessão, para a gente poder ter uma conversa, que eu acho que sim, que é interessante, quem não puder vir se respeita, mas eu acho que se puderem, é importante para a gente acompanhar desde o início. Evidentemente que não vamos mudar, nem podemos uma legislação, mas acompanhar. Então eu gostaria de reforçar o convite a todos os senhores. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando a próxima para o dia 6, no horário regimental. Muito obrigado.